Boa noite, gente. Autoestima e emagrecimento. Que prazer trazer esse tema para vocês. Olha só, Naná vai estar chegando. Oi, Naná. Oi, amore. Oi, 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 gente. Oi, Débora. Manda o request para você participar da live, Naná. Hoje o assunto é profundo, hein, gente? A gente vai entrar nos campos psíquicos. Que delícia, muito bom. Trazer a nutrição de todos os corpos para vocês. Naná, eu estou esperando aqui você me mandar o request. Se você voltar lá na primeira mensagem, vai estar para você fazer o pedido para entrar na live. Tá entrando? Oi, oi, oi. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Aí a Naná chegou. Olá, Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. tudo bom, Carita? Que Tudo bom, ótimo, tudo que bom. ótimo. Finalmente chegou esse dia gostoso. Pois é, vamos falar de um monte de coisa, né? Eu tava meio perdida aqui, eu não vi que era o primeiro linkzinho lá em cima. Imagina, imagina. Isso aí é uma ferramenta nova para muita gente, né? Não tem que ficar sabendo de tudo, não. Vamos entrando, que É delícia. isso. Esperar as Gente, pessoas entrarem, né? mas a gente vai te apresentando, acho bom, para até honrar quem chegou na hora. Olha só, a Carol também chegando. Naná, querida, é uma honra te ter aqui. Sou, né, sua cliente, passo por processos com você, maravilhoso. Então, perante várias conversas que a gente tem, eu achei isso muito. Toda hora minha cabeça linkava o quanto que isso pode entrar dentro da perspectiva para nutrição, para ajudar os meus pacientes. Então, é nesse convite, mas eu gostaria que você se apresentasse. Que eu vim falando para todo mundo que você é consteladora familiar e terapeuta transpessoal, mas eu gostaria que você se apresentasse, como que é seu trabalho, ou o que você tiver Isso. vontade de falar. A primeira coisa é que eu acho legal porque cada um me chama de uma coisa, né? Uns me chamam de Nana, uns me chamam de Naná, outros me chamam de Nanã. Eu Pode me adquiri o chamar. Naná. Tá bom, tá bom. Fique à vontade, essa é a primeira coisa. Eu me chamo de Nana, mas pode me chamar de Naná, não tem problema, tá? Eu sou consteladora familiar, então. Mas a minha formação de base é como comunicadora social. E depois eu fiz letras também. Que massa. E então essa é a minha via principal de formação. E aí depois, quando eu fui mudar os meus caminhos de vida, o meu jeito de viver e precisei me curar, eu acabei entrando por essa via terapêutica e percebi que esse era o meu lugar. Então eu me formei com psicologia transpessoal, eu também fiz aromaterapia, fui fazer formação na França, então é uma coisa que eu Que adoro, fancy. os óleos essenciais, né? Tudo isso que está associado ao cheiro, à natureza também, né? E aí, como consteladora sistêmica, e que eu também acho que a palavra sistêmica ela cabe melhor, né? Eu consigo então ter fundamento para tratar e para cuidar daqueles que vêm me procurar através dessa análise dos sistemas em que a pessoa vive, né? Tanto o sistema familiar como entre amigos ou o sistema que a pessoa orbita no seu trabalho, também os seus sistemas internos, né? As suas vozes internas.
Então é mais ou menos assim que é o meu trabalho. O meu trabalho como comunicadora é ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor consigo mesmas e encontrarem a sua verdade. E aí, através desse entendimento com essa parte interna, conseguir passar essa verdade, comunicar essa verdade para o mundo de um jeito confortável, de um jeito que a pessoa se sinta bem. Porque eu sinto assim, quando você vai falando né, do sistema em si, né? A questão de ser sistêmica, as nossas divisões no mundo. Eu Uhum. acho interessante quando eu penso assim, por exemplo, a família em si, né? Vamos pegar a primeira família, pai e mãe. Aqui tem uma caixinha, né? E conforme as coisas vão acontecendo, a tendência é essa caixinha ficar fechada, por mais que você tenha coisas dessa caixinha, né, que estão na sua vida reverberando, sistemas de crenças, coisas que vão acontecendo, mas a caixinha está fechada, né? E o Isso. trabalho da constelação, do sistêmico, para mim é como se ela abre a caixinha de Pandora e você consegue, que legal! Então, né? Isso. Isso que está reverberando dentro da minha linhagem feminina por não sei quanto tempo tem a ver com isso que eu sinto com, né, com meu companheiro, ou eu mesma como mulher, ou eu mesma aqui nesse mundo. Daí a caixinha do trabalho, né, com quem estou me relacionando no trabalho, com quem eu venho. Né? E é muito Isso. interessante, porque sem o veículo, eu vou falar constelação porque como eu aprendi, Tá? tá? Sem esse veículo, eu ainda não vi assim uma facilidade para a gente entrar nessas caixinhas, como é com a constelação sistêmica, né? Sim. Porque é tão É, inconsciente, né? e tem uma coisa também, é que a constelação, ela vai puxar esses dados que estão encravados na nossa memória celular lá de trás, né? Então, sim, eles são dados inconscientes, na imensa maioria das vezes. São padrões que a gente vem repetindo, que a gente vem carregando através aí das gerações no sistema, né? E aí a gente fala a gente, porque aí vem lá de trás o mesmo padrão e que de alguma maneira nós aqui em matéria tentamos consertar por amor Sim. arcaico, por esse amor inconsciente ao sistema, né? E essa fidelidade ao sistema. É, eu acho até antes da gente aprofundar nessa questão, terapeuticamente, como que você viria, como isso pode auxiliar as pessoas no emagrecimento, como que isso pode estar auxiliando uma pessoa a estar, né, se alimentando, querendo se alimentar de uma forma saudável? Como que Uhum. você vê esse trabalho sendo em conjunto? Eu acho que a primeira coisa em relação à questão do emagrecimento, né, Carita, é a pessoa que quer emagrecer. Inclusive, eu acho de muita coragem quem quer fazer esse movimento, né? Porque todo movimento de mudança requer esforço, né? Inclusive esse do emagrecimento. E é por quê, né? Porque você justamente está mudando psiquicamente de posição interna. Você está passando de uma condição psíquica, de um corpo, de uma imagem que você cria para você mesmo e de uma imagem que você cria para a sociedade, para um outro lugar. Então, todas essas imagens que estavam ali incrustadas naquela pessoa com aquele modelo, elas vão ali na terapia ser trabalhadas para irem para um outro lugar, né? Então, Então, digamos, a pessoa acostuma a se ver maior, acostuma a ter até como ser chamada pelos amigos. É isso que você está querendo dizer, assim, numa questão isso. prática? Isso, porque você, quando tem uma estrutura, seja ela qual for, se você for muito magro, se você for muito gordo, né, ou Ou muito mais ou alto, ou menos. muito mais ou Aham. menos, não importa, né? Mas é essa estrutura que você cria ao longo da sua infância, digamos assim, é do 0 até os 21 anos, né? Isso fica ali muito demarcado socialmente, é uma imagem sua
de você para você mesmo, você com seu espelho e você também com a sociedade. Então, por exemplo, né, uma pessoa que é bem gordinha, ela é enxergada ali pela sociedade como essa pessoa, que ela se formulou dessa maneira, né? Então, ela tem, por exemplo, uma não cobrança, talvez, dessa estética cultural que a gente é cobrado por ela, a estética da magreza, né? Então, ela é cobrada, claro, mas ela tem um lugar ali na sociedade, por exemplo, eventualmente de muito amiga de casais, muito amigo de casais, né? Eu conheço o caso de uma pessoa que estava nesse caminho, que quer esse caminho do emagrecimento, e que ela disse, eu sou amiga de todos os casais, sou madrinha de todos os casamentos dos meus amigos, né? E aí, ao se perguntar, o que será que aconteceria com você, então, se você fosse magra, né? E, de O que repente, mudaria? o que mudaria? Toda essa imagem muda, né? Então, é muito diferente chegar uma mulher que é gordinha, que conversa com todo mundo, que tem um jeito bonachão, e chegar, de repente, uma mulher com esse padrão de beleza que a sociedade impõe, elegante, num salto, com uma roupa justa. Isso tem uma outra recepção da sociedade, né? Então, esse lugar dessa imagem que a gente cria, ou gordinha ou magrinha, mas estamos falando aqui dos gordinhos, né? Ela existe um ganho aí. Tá, E é não é cômodo. fácil, não só cômodo. Cômodo, às vezes, é incômodo. Por isso que as pessoas querem mudar de lugar, né? Porque elas querem ter mais autoestima, elas querem ter uma saúde melhor e também a, a questão física, ela está atrelada à saúde, obviamente, né? Então, ela, às vezes é muito incômodo, né? Por outros motivos até. Às vezes motivo de você não se locomover bem, de você não conseguir encontrar uma roupa adequada para você. Então, tem muitos incômodos. Mas, se a realidade dessa pessoa é essa, é porque ela, de alguma maneira, quer estar aí. Uma Tá, parte maior dela quer estar aí. Por quê? Porque ela tem ganhos aí. Ela se acostumou, mas não é uma comodidade. É uma formulação através da vida, daquele espaço, daquela imagem diante de si mesma e diante da sociedade. se você me permite, até tenho experiências assim de olhar com o paciente, né, o histórico, porque o que acontece? Exatamente, ele precisa ter essa vontade de desejar, vai ter um esforço, né, para estar mudando de persona, porque a gente está conversando aqui que a gente vai mudar de persona, né? Sim, Se leva para o túmulo uma, né, e nasce outra. E nesse nascer uma exatamente. nova pessoa, você tem uma consequência inteira de ser exposta de novo para o mundo, né, pela primeira vez. E isso Exatamente. envolve mudanças, né, questões. Tem uma em particular que a gente sente, né, o paciente ou o paciente que pode se tornar paciente. Principalmente o que pode se tornar. Ele fica rondando, mas ele fala assim: ah, mas meu marido não vai gostar que daí eu não vou comer tal coisa. Ela já pressupõe o que eu vou fazer no meu trabalho, né? Mas ela já coloca que, tipo, não, daí eu vou ter que explicar por que eu não vou em tal evento, por que eu não vou em tal viagem. Então é isso que a gente está falando. Tem que ter muita coragem para assumir essa nova persona, né? Porque Exatamente. vai começar tudo de novo, né? Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu faço isso. Você vai ter que se apresentar e ter essa relação. Como que o outro vai me ver? Porque É. quando a gente passa por isso na infância, né? Quando a gente é criança no colégio, né? Que a gente passa por É. isso. Vai ser mostrado pela primeira vez no prezinho, na primeira série. Ai, que medo, Sim. né? A hora É. que nasce essa nova persona, esse medo vem de novo, né? Fala, Sim. querida. Quando a gente é criança, é verdade isso, né? Bem no momento em que você está formulando o indivíduo,
aí desenvolvendo o terceiro chakra, bem na fase adolescente, né? A minha filha está nessa fase. Então, ela tem exatamente essa questão da exposição, né? O que vão pensar de mim. Então, é uma retomada realmente para esse lugar de recolocação do indivíduo em uma nova posição, né? E aí, o que dificulta, né? Porque o emagrecimento, ele requer um esforço grande, porque é uma reconstrução de vida. Você tem que mudar tudo. Não, para mudar a imagem, você tem que mudar tudo. Você precisa trabalhar o seu corpo, você precisa trabalhar o seu olhar, você vai precisar enfrentar que a partir de agora você comerá tal coisa e não mais tal coisa, né? E aí vem a pergunta, mas será que eu quero mesmo? E por isso que aí eu falei aquilo, né? Em primeiro lugar, a pessoa precisa realmente querer muito, porque de alguma maneira ela quer estar aí nesse lugar. Então a gente trabalha, por exemplo, com esses ganhos, né? Qual é esse ganho secundário que a pessoa tem nesse lugar e que encobre essa verdade da pessoa de querer estar num outro modelo, não só de corpo, de atitudes, de vida, de colocação, de ação, Saúde. de saúde, né? Então, por exemplo, você que vem trabalhar com a parte nutricional, né? Percebe que é uma mudança muito radical, só nessa parte, né? Sim, sim. Imagina A Carol, que é minha paciente todo o aqui, está até resto. falando exatamente, né? E deu um medo muito grande, mas depois dá uma coragem muito grande. A Sim. saúde em si, né? Que nem aqui a minha mamãe está falando, a saúde com certeza é um movimento aonde todos nós queremos estar. Ninguém quer não ter saúde, né? Só que mesmo a pessoa querendo, porque é muito interessante, né? O nosso racional, né? Se a gente fosse só racional, beleza. Então eu quero ser saudável, o que eu tenho que fazer para ser saudável, eu faço, acabou. Essa conversa nem estaria tendo. Só Sim. que a maior dificuldade da humanidade a gente não é só racional, né? Nós temos o plano mental, emocional, espiritual, a gente tem várias, e as caixinhas de Pandora, né, do sistema de quantos, né, que a gente tem carregando com a gente, que nos impedem, né? Eu gostei, então assim, todos nós queremos saúde, só que todos nós temos dificuldades para chegar. Eu fui bulêmica por muitos anos. No meu dia 1 de bulimia, eu queria ser saudável e eu sabia que eu não estava sendo? Mas adiantou eu querer ser saudável? Sim. Não, eu Isso fiquei é lá 8 como... anos bulêmica. Até um Exatamente. dia que a minha Pandora abriu, né? Claro, é porque é como você ter no campo racional elaborado, né? Não significa muita coisa, porque a gente não é formado só disso, né? A gente Exatamente. é racional, emocional, intuicional e perceptivo, né? Então a gente tem todos esses canais de formulação da gente, né? Então, não adianta. É a mesma coisa que falar assim, eu sei que fumar faz mal, mas eu não consigo parar de fumar. Ou eu sei que comer chocolate faz mal, mas eu não consigo parar de comer chocolate, não, né? Então a gente está aqui Então, exatamente para estar, né, entrando nesse psíquico, desse esforço da sim, coragem que está mais escondido, né? Não é só aquele esforço de acordar cedo e fazer exercício e arrumar sua comida, não é só esse esforço, né? Tem todo esse sim. esforço da bagagem, de querer olhar para suas dores, querer olhar os seus calos, né, Uhum. sistêmicos, emocionais. Você colocou aqui para mim, né, alguns fatores e bloqueios possíveis psíquicos. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Que pode ser. Tá aí, Naná? Tá dando um bugzinho. Voltou? Tá me ouvindo, querida? É, tra... é, Medo do novo, isso Agora, mesmo, Val. volta. E é muito gostoso, a Val tá falando aqui medo do novo, né? E a gente tá formar essa É. comunidade aqui de irmãs, aonde todo mundo tem medo, né? E assim a gente vai se mudando, a gente vai se melhorando juntas. Quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda, a gente vai lá e recorre.
Mas eu tenho medo de várias coisas. E o mais gostoso é você falar, né, Naná? Eu cago de medo disso, gente. É. Né? Não, e Assumir é esse medo. muito legal. Esse negócio do medo é muito bacana mesmo, de assumir o medo, porque quando você assume que você tem medo, né? Você vai com medo mesmo. Você olha para Isso, ele, você isso. reconhece, você fala, é verdade, né? E aí você consegue respeitar, inclusive, a velocidade do seu processo, porque o processo, por exemplo, de emagrecimento, ele não é de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que a pessoa conquistou aqueles quilos. Não será de uma hora para outra que ela vai perder aqueles quilos, Exatamente. né? Sim. Então, E se acontecer numa dieta e aí rápida, ela ganha rápido também, de volta. exatamente, porque não tem base, né? Ela trabalha o corpo, mas ela não trabalha a mente, não trabalha o espírito, não trabalha toda essa outra parte, né? Isso. Agora, você falou, voltando para o ponto de vista sistêmico, né? Eu estou pensando aqui que essa questão, ela é muito, muito, muito abrangente, porque quando você olha, você põe um zoom num sistema familiar de uma pessoa que está gordinha, né? Isso pode estar localizado em muitos lugares. Por exemplo, se você vive numa família de gordinhos, né? Então, quando você tá ali naquele ambiente em que todo mundo faz daquele jeito, que come macarronada e todo mundo é daquele jeito, você está sendo muito aceito ali. Esse é um dos ganhos, né? E que, por exemplo, é uma barreira, é uma das barreiras, estou falando isso porque é uma das barreiras que impede a gente de conseguir emagrecer, de que impede algumas pessoas de conseguirem emagrecer. Porque se elas emagrecerem, elas correm o risco de serem excluídas daquele sistema. De serem olhadas como a esquisitona. Falar, mas escuta, justo aqui, né, nesse lugar que todo mundo é gordinho, Todos como é nós que somos você, grandes, sim, né? Como é que você vai sim. ser? Como é que Achei você vai muito ser bonito magrinho? o que você falou. Eu acho que é legal a gente até colocar um grifa-texto aqui, né? A sensação de medo dela poder ser excluída, né? E a exclusão não Isso. necessariamente vai vir assim, ô Joaquina, você não pertence mais. Ele não é Isso. oral, né? Ele não é Não. assim, escancarado. Inclusive, as exclusões elas acontecem, por exemplo, em uma família de pessoas pobres, uma pessoa que se sobressalta e que vai ser rica Financeiramente. Uhum, uhum. financeiramente, né? Ou uma família de pessoas muito ignorantes, alguém que vai ser muito intelectualizado, né? Então, são de coisas boas, inclusive. Por quê? Então a gente. Porque sim, porque o sistema ele É isso que eu ia funciona chegar. desse jeito. Ele é o que a gente chama de consciência de bando. Isso é o que a Tá. gente trabalha dentro de uma constelação familiar. A gente trabalha a consciência de bando. Então é uma questão assim, gostando ou não, o sistema acontece assim. É Isso, isso? Gostando ou não. isso, isso. E Sempre quando. é assim, tá? E sempre é assim. No caso do emagrecimento, tem alguns casos que o sistema funciona assim, porque tem outros casos em que você está numa família normal, né, normal, e de repente tem uma pessoa ali que é bastante obesa, né? E ela é Essa excluída também. pessoa também é excluída. Também existe uma Exatamente. tendência a se olhar diferente, né? Para ela, com certeza. Para Sim. ela. Há uma cobrança, né? Ficar vigiando Isso, o que está comendo, só com aquela ali, com a outra irmã não vigia o que está comendo. É. exatamente. Isso, E aí isso, são isso que ela está querendo outros dizer, gente, problemas, né? já é uma exclusão, exatamente. E numa questão de uma família obesogênica, que a família em si é sobrepeso, né? O que seria dentro, então, da constelação familiar, do sistema, trazer uma vitória para uma pessoa que falou: não, eu realmente quero mudar a minha vida, eu quero realmente trilhar outro caminho. Como fazer Uhum. isso e ter o equilíbrio sistêmico? Ou não se tem mesmo? Você vira a ovelha negra da família e pronto. Não, você vira um pouco, não tem muito jeito, tá?
Imagino. Mas, assim, sim, você vira porque, nesse caso, né, especificamente da família obesogênica, como você chama, a pessoa ela vai virar um diferente. E existe uma tendência de que essas pessoas tentem virar de costas para o sistema, como se virassem mesmo e falassem assim: esse negócio aqui não me pertence. A pessoa também exclui o sistema. É essa tendência. Tá. Por quê? Porque se eu ficar aqui, eu vou comer macarronada, eu vou tomar Coca-Cola, eu vou fazer, né? Vou Então morrer de eu tenho que virar diabetes, as vou. costas, Uhum. né? Exatamente, inclusive aí toda essa questão de saúde, né? E então, mas essa não é a melhor posição para se ficar em relação ao seu sistema, porque quando você sai do sistema para fazer diferente, existe uma coisa boa que é de você estar trazendo novidade para o sistema. Porém, você vê a força que tem ali naquele sistema, porque todo sistema tem limitações e também tem muita força. Então, o lugar adequado para o lugar, a gente fala lugar, é um lugar interno, tá? Não é É o físico, sentimento, é né? o sentimento, é a sensação em relação ao meu sistema. Então, o que deve ser esse lugar? O melhor lugar é a pessoa olhar para aquele sistema, ver o que é que tem de bom ali, daquelas pessoas que são fortes, que são corajosas, por exemplo, e que dão coragem para essa pessoa de fazer diferente. Então é Então, honrando. honrando tudo aquilo de força que tem dentro daquele sistema, você é como se você pedisse a bênção para fazer diferente. Então aí você não se desconecta, você permanece num lugar intermediário entre esse de ir embora totalmente para fazer a sua existência e esse de você ficar ali no que a gente chama de transe do sistema. Né? Tá. Então a pessoa sai do transe, desse transe de bando, dessa consciência de bando, mas carrega com ela a força do sistema. Só para explicar para as pessoas, então imaginem assim, quando ela fala sistema, gente, imagina pai, mãe, irmãos, tio, tia, mas principalmente a primeira família, né? Ou depois também a mulher, o marido, só para as pessoas entenderem que quando a gente fala sistema, para imaginar assim. O sistema básico é o nosso sistema biológico, tá? Quem é, por exemplo, filho adotivo de uma família bem desde pequenininho, né? Ele vai carregar essas questões da família biológica, porque o que vibra mais dentro do nosso corpo físico é o DNA do papai e da mamãe. Tá. Físico, biológico, né? Então, aí, claro, que nesse caso específico de alguém que é criado por uma família não biológica, tem toda essa questão ligada ao social, à criação, à formação de personalidade dessa pessoa. Independente disso, existe essa conexão com essas questões do sistema biológico. É isso que está na pessoa, é isso que rege a pessoa. E como primário, gente, a gente quer o quê? Ser aceito sempre, né? A gente quer ser amado, aceito, aprovado, né? Não quer ser excluído. Então, o que a gente está conversando aqui são fatores que mudar de persona, né? Mudar o teu corpo pode levar a certas coisas que podem acontecer dentro do sistema. E isso pode estar no inconsciente, não permitindo esse emagrecimento de acontecer. É isso que a gente está tentando falar, certo, Naná? Isso. Uma coisa muito legal que você falou a respeito do pertencimento, porque o pertencimento é uma lei dos sistemas, tá? O que significa isso? Significa que ninguém e nada é excluído. Não há exclusão. Então, o que acontece? Vamos supor essa família de gordinhos e aí a pessoa quer emagrecer e ela, teoricamente, ela foi ali um pouco excluída, né?
e vai ter um filho, uma filha, que aí já vão ser mais magros, tal. Esses filhos irão carregar alguma coisa da exclusão desse membro aqui. Tá. Porque é como se fosse assim, o sistema ele é uma coisa entrelaçada, é como se fosse uma teia, né? Então, quando você pega algo que pertence a essa teia e você exclui, você está puxando os fiozinhos de toda essa teia de outros lugares, de outros lados, tá? E essa tensão no que a gente chama de campos, nesses campos morfogenéticos, é isso que é o que a gente está falando aqui, é da movimentação desses campos. Toda vez que acontece uma movimentação assim de exclusão, ela tende a ter uma força que puxa de volta, porque Para equilibrar. nada é excluído. Sim. Então a gente acha que a gente exclui, mas as gerações seguintes vão dar um jeito de incluir. Lá na frente vai aparecer toda a família de magrinhos e vai aparecer um gordinho. E que aí, de repente, todo mundo tem que virar e falar: você pertence. Você é aceito do jeito que você é. Você é. Entendeu? Então, Sim. é mais ou menos isso que acontece, de repente, com uma pessoa que tem essa característica. Tem algo lá atrás, que a gente não sabe o que ela está compensando com esse peso a mais. Carregando, literalmente carregando peso a mais que o sistema está passando aí de Tá geração depositando em para geração. ela. Está depositando para ela. De E alguma assim, exclusão que aconteceu lá atrás. vou dar só um exemplo de exclusão bem básico, assim, por exemplo, um casamento onde o homem teve filho com uma outra pessoa e excluiu aquela família, né, Naná? Assim, vamos dar um exemplo assim de exclusão bem bárbara, vamos lá. Por exemplo, sim. Né? Podem acontecer várias formas de alguém se sentir excluído, né? Sim. Ou falar, por exemplo, alguém que nasceu, sei lá, pensa antigamente, se alguém nascesse com alguma deficiência, ai, vamos esconder esse daqui porque esse aqui não pode ser mostrado para a sociedade. Então, a Nana está explicando que a geração futura vai ter que equilibrar o que foi desajustado aqui atrás. Então, qualquer exclusão gera dor no futuro, porque alguém vai ter que vir por amor curar isso. Né, Naná? Isso, exatamente. E é o amor arcaico. Por isso é um amor inconsciente, a gente não percebe, né? Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, nesse sentido, vamos olhar para esse excesso de peso em um campo sistêmico, né? Vai aparecer onde está conectada essa questão. E às vezes está perdido lá no bisavô, né? E a gente fala, nossa, você conhece alguma coisa da história do seu bisavô? Olha, eu não tenho a menor ideia, né? Mas ali é liberado um choro, é liberado uma reverência, sim, né? Sim. Porque quando a pessoa se coloca dentro de um campo de constelação, nesse lugar, quando ela reconhece que existe uma exclusão no seu sistema, está ligada a isso que ela como uma questão, nesse caso o excesso de peso, ela tem essa emoção. E essa emoção move esse sistema, é o que faz esses ajustes daquelas tensões geradas pelas exclusões. E exclusão, né, Carita, tem de tudo quanto é tipo, né? Tem. É Pra quem aquela tá assim, aqui na live, manda aí, gente. Sim, manda aí quem conhece constelação, quem sabe o que a gente está falando, ou já participou de alguma constelação, ou já fez, ou já viu, já leu. Só para a gente saber também se vocês têm alguma dúvida sobre o tema, do que a gente está falando aqui. Manda aí para a gente saber como que vocês estão com esse assunto. Você colocou aqui para mim também, querida. Foi, eu vi que a Elizabeth entrou aqui, que ela falou comigo outro dia. Eu vi, acho que o nominho dela ainda. Tô mandando um oi para ela. Beth é ótima. Ai, gente. Você colocou aqui, né, alguns bloqueios psíquicos para o emagrecimento.
Eu achei interessante um dos fatores estéticos, né? Então, esse aqui a gente poderia falar que é o fator estético que a gente veio conversando até agora. Também não é só o fator estético, a imagem, ela não está conectada só com a estética, né? A estética é um dos fatores de dificuldade da pessoa se colocar nesse outro lugar. Mas existe, por exemplo, um caminho mental que ela traça ao longo do desenvolvimento da sua personalidade que leva ela a agir daquela maneira, né? E isso não necessariamente tem a ver com a estética. Tá. E Mesmo o que. assim, é um bloqueio, pode ser uma barreira. Pode não, muitas vezes é uma barreira, né? Sim, Agora, o que a constelação vai fazer é olhar para esses caminhos, né? Então fala assim, tá bom, então a minha família não é de gordinhos, nem de magrinhos, nem de... Mas eu cresci, por exemplo, acostumado a essa dieta, tá. né? Porque, não sei, porque mamãe e papai quiseram me agradar muito, então eles nunca me negavam doce, nunca me negaram nada, e aí lá na infância bem remota, né, ela criou esse tipo de hábito. Aí é uma reconstrução que vem lá de trás, né? É uma reconstrução de caminho, uma reconstrução, uma reelaboração da mente para que a pessoa consiga aí ter sucesso no seu emagrecimento, né? Sim. A Val está falando aqui que ela já fez e teve um grande esclarecimento sobre bloqueios relacionados a traumas na infância. É muito fantástico. Constelação familiar é muito fantástico. O que você diria, Naná, assim, quando você colocou alimento psíquico, o que a gente pode levar também em consideração que também tem que alimentar o psíquico? Então, por exemplo, quando você tem uma fase oral bem pequenininho, lá do 0 a 1 ano, 1 ano e meio, né? Uma Quando o fase bebê oral que pega teve tudo, gente, enfia tudo na tudo e boca. põe isso, tudo na boca. Quando você tem uma hiperestimulação, por exemplo, dessa via de prazer, tá? Isso é uma via de prazer. E aí, quando essa pessoa, de repente, está lá, adulta, na terapia, e fala que quer parar de fumar, ou quer parar de comer tanto, né? O fumar tem a ver com esse alimento Uhum, psíquico, é o sim. alimento do hábito, assim como você também levar as coisas à boca, você roer unha, você ter esse prazer no oral, né? Nesse lugar, Na região na mesmo, né? região da boca. Então, isso, por exemplo, é um tipo de alimento psíquico, né? Interessante, interessante. E é muito interessante. Até a gente, eu peço às vezes para o paciente perguntar como é que foi essa infância, né? Sim. O que aconteceu de 0 a 2, né? Que é uma fase muito importante mesmo para esse relacionamento alimentar ou tudo que vai na boca, né? Como você falou, Uhum. álcool, cigarro, unha, o que for, né? Doce, pirulito, chiclete, Coca-Cola, Exatamente. mamar, né? Mamar, sim. Mamar. É muito interessante o que você falou, porque eu mamei até os 8. Eu só larguei mamadeira por pura vergonha. Mas por mim eu tava mamando até hoje. Então, assim, isso é É, bem profundo o que você está falando, porque querendo sim. ou não, você está carregando mamãe, né, com você. Eu carreguei mamãe o máximo que eu pude comigo, né? E Uhum. por que Isso. eu não consegui fazer essa despedida mais cedo, né? É muito interessante. E assim, Sim. até me fez um link agora para quando eu desenvolvi a bulimia com 15 anos, né? Talvez foi a hora que eu encontrei um outro mamá, né? Bem interessante, porque E é muito legal, porque, por exemplo, essa hiperestimulação da via oral, ela vai, obviamente, ter uma repercussão de um jeito em uma pessoa e uma repercussão de outra em outra. No seu caso,
ela veio como quase um rompimento, né? Você precisava romper com esse... Sim, Então, aí você precisava tirar, né? desse Então, excesso, né? desse excesso, né? Exatamente, é um excesso, porque não é saudável você postergar tanto Uhum. o aprendizado dessas fases que elas são delimitadas por tempo por Tem um hora para motivo, acabar. né? Sim, Tem hora para acabar. sim. Então é como se você colocasse um tapume numa plantinha, né? E aí ela vai crescendo, quando chega, ela faz assim para conseguir crescer, né? Então Uhum. a gente vai tomando caminhos tortos aí quando você tem, por exemplo, esse tapume, que é você não parar de mamar. Esse tapume é como se fosse você não chupeta, não parar de mamar. Tem que fazer um outro caminho para conseguir crescer. Fazer uma curva gigantesca. Tipo, ao invés de eu pegar a É, avenida e chegar lá em 15 minutos, eu vou pegar a estrada de terra e vou fazer assim, né? é. Olha só, a Cá tá falando aqui chupar dedo, né? Isso Isso mesmo. também, Tudo também. que leva a essa, né? Esse prazer oral. E Isso, não sei, a gente exatamente. pode estar levando. Não, acho que não. O que eu ia falar era vício por sexo, mas eu acho que não, nesse caso. Enfim, mas é É, muito isso eu legal acho que é isso. um pouquinho mais para frente. É, né? É mais aí é uma questão do desenvolvimento da genitália, tal, da apropriação do genital, na fase genital, né? Mas a comida tem bastante a ver com essa fase oral. Maravilhoso. Então se O, perguntem, perguntem para papai e mamãe como é que foi de 0 a 2, olhem suas fotos de 0 a 2. Fala, Naná, Exatamente. querida. Eu ia colocar uma outra coisa legal também, que a abordagem sistêmica traz para nós nessa questão do emagrecimento, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o dar e o receber é também uma lei sistêmica, né? É, você nunca dá demais sem receber, porque é uma questão de equilíbrio, tá? Compensação. Dá um Então, exemplo, por favor, na eu vou prática. agora olhar na prática quem tem muita gordura, ela está recebendo mais do que dando. Então, internamente, existe uma questão de desequilíbrio entre o dar e o receber. Ela está recebendo mais alimento do mundo do que ela está dando alimento para o mundo. Uau. Então, isso também a gente pode olhar dessa Nossa, nunca tinha olhado maneira, para um tá? relacionamento ser humano, planeta, universo. Uau, né? Sim, Eu tô colocando para dentro muito mais do que eu preciso para minha existência e eu exatamente. não É, tô dando para o planeta, para o mundo na equalidade, né? Eu tô exatamente. fazendo Então, como menos. exatamente. Aí, como você está recebendo mais do que você está oferecendo, isso que você está recebendo vira disfuncional. Começa a se acumular em forma de gordura, realmente, né? Uau. É o Isso é muito uau, né? interessante, porque para mim foi uau quando eu percebi isso dentro de um casamento, por exemplo. Se você também, se você recebe muito, fica tão pesado que você cai fora, né? Tem várias dinâmicas desse dar e receber, né? Que você acha que dá, vai resolver, e não vai, né? Porque toda vez que Não ficar em vai. desequilíbrio, né, vai causar ali um problema. E Uhum. isso me fez pensar em uma das nossas consultas. Você estava falando para mim o que é importante, qual é a necessidade da nossa criança interior e do nosso adulto. Eu acho que para mim foi tão Boa, importante ouvir isso de você, que se você pudesse boa. repetir aqui para o público, eu acho que seria lindo. Então pensa assim, gente, a criança, a nossa criancinha, né, de 0 a 21, vamos dizer assim, que vive dentro da gente até hoje, né, chorando. É. Eu acho que a primeira coisa sobre isso que é bem legal que todo mundo saiba é que todos temos uma criança interna, né? Todos. E essa criança que vai do 0 aos 21 e que está ali, que a gente anda de mãozinha dada com ela, quando adulto,
né? Uhum. E a criança, como qualquer criança, ela tem necessidades dela. Ela tem necessidade de atenção, tem necessidade de proteção, de nutrição. Aí, por exemplo, essa criança que aprendeu a se nutrir com muito, né? Ela vai ter essa exigência. Ah, eu sempre vou querer muito. Por quê? Porque ela aprendeu assim, né? E aí, cabe ao adulto, essa parte nossa adulta, a negociar com essa parte criança e educar ela de uma outra maneira. Por quê? Porque o adulto tem outras necessidades. Então, essas pessoas que vêm para querer emagrecer, para querer fazer um programa assim, elas estão, por exemplo, com necessidade de sentir autoestima. Por isso que é o tema, inclusive, da nossa live, né? Então, Isso. essa questão da autoestima, ela é fundamental para o adulto. O adulto, ele se fortalece quanto mais ele se ama. Mas a criança, ela não tem esse discernimento. A criança em nós, ela não tem esse discernimento, né? Então, é como se a gente olhasse para a criança e falasse assim, você quer comer chocolate, porque você está para comer 4 barras de chocolate por dia? Então, a gente vai fazer assim, olha, nós vamos comer 3 barras de chocolate, não mais 4, porque aí você se satisfaz. E a gente vai comer um quadradinho a cada meia hora. E aí você começa a observar essa parte infantil que tem essa demanda que tem. E começa a respeitar essa parte infantil. Começa a amar o infantil. E quanto mais você ama, respeita e reeduca essa. Nossa, tá num momento tão, tão bom aqui entre a criança e o adulto. Voltou. Voltou. Então, quanto mais você educa a parte infantil, mais você ganha autoestima. Claro, você está aprendendo a fazer o quê? A se amar. A amar quem? Essa parte que aprendeu a ser desse jeito que você é. Então vamos dar aqui um exemplo de cada um. Então ela falou a necessidade da criança, ela citou 3: atenção, nutrição e proteção. Então eu acho que pensando em autoestima, tá? Para o emagrecimento. Então vamos lá. Sem pensar em nutrição, vou deixar a nutrição por último que, né? Mas pense em proteção. Se eu não me sentir protegida enquanto criança, se eu me sentir toda hora com medo, em risco, né? Isso. Muitas vezes Isso. eu até como para eu sentir estabilidade em algum momento. Então essa criança que tem Exatamente. falta de amparo, né, que isso é uma dívida, assim, né, enfim, aconteceu ali de uma, daí eu não vou entrar em constelação, eu já vou entrar em questões mais de ayurvédicas de uma decisão de ser pai e mãe, mas enfim. Isso, Então só aqui não para houve, colocar, isso que nós estamos falando é de sistema interno, tá? Então, isso tem a ver com sim, constelação, mais ou menos, porque tudo a ver com o sistema. É o nosso sistema interno de relacionamento. perfeito. Então, daí, se eu não me Tá? sentir tão protegida, né, pode ser que eu coma para ter estabilidade e a minha autoestima vai descendo, porque eu não consigo encontrar qual é o buraco, porque tá tão escondido, às vezes, lá nos 3 anos de idade, que você não consegue nem entender que você come 4 barras de chocolate, porque você passou muito medo, né? Naquele Isso. determinado momento, falou: Meu Deus do céu, mamãe não vai vir me pegar. Eu fui abandonada aqui no shopping ou aqui no parque, ou um homem me pegou e me levou até meu papai chegar, demorou, né? Qualquer sensação aonde nessa fase criança não se sentiu em proteção. Daí outra coisa que eu quero colocar também é essa atenção, né, Naná? Ter atenção, né? A criança tá toda hora querendo. Isso, ó, aí a gente percebe, por exemplo, que Tá bugando, mas tá vindo. A gente tá falando da atenção.
Voltou, Eu voltou. queria colocar uma coisa a respeito da proteção antes de você falar da atenção, Manda porque ver. a criança que precisa de proteção, ela está se sentindo vazia. Pessoa que se Tá sente se sentindo vazia. desprotegida, ela está se sentindo abandonada, ela não tem proteção, ela foi abandonada. Uma pessoa que está abandonada, ela sente esse vazio. Então, a necessidade de comida tem a ver com suprir esse vazio, essa desproteção. Perfeito, perfeito. E agora mudando para atenção, né? Tudo que uma criança quer é ter atenção. Ela quer ser notada, ela quer ser vista, ela quer ser importante, né? Para quem tá ali, gerou ela fica toda hora chamando atenção. E se ela passa a ser inexistente, né? Do tipo, fica quieto, senão não é excesso de atenção também, gente. Não é que a gente tem que parar a nossa vida para dar atenção só para a criança porque ela acabou de chegar, mas um equilíbrio, né? Porque hoje a gente também tem esses tipos de pais, né? Queriam daí Sim. monstrinhos. Mas assim, esse equilíbrio para essa criança se sentir, né, que ela existe, né? Ela está ali. E essa atenção, eu já atendi paciente assim, que ela teve que crescer para ela ser vista, para ela se sentir vista. Porque daí alguém fica se incomodando que ela está comendo muito. Alguém fala Isso. para ela, não vamos comer isso mais uma vez. Né? Assim, tipo, ela conseguiu chamar atenção por um distúrbio de obesidade, por sobrepeso. Isso. Esse é um dos ganhos secundários que eu falei lá no começo da live, que a pessoa, de alguma maneira, ela quer estar aí, porque ela tem ganhos. Que ganhos ela tem? Ela tem ganhos secundários como esse. Por que ele é um ganho secundário? Porque a pessoa não é mais criança, ela é adulta já. Então, como ela está suprindo uma atenção da criança, ela está ganhando, ela está tendo um ganho secundário. Seria muito melhor. O que seria um ganho primário, né? Seria essa pessoa dar atenção para a criança, para a sua criança, para as suas demandas, o que ela quer administrar, e aí ela não precisa dar atenção externa. Aí ela vai ganhar novamente, ter o ganho primário, vai ter autoestima, por exemplo, né? Exato, exato. E agora, né, a gente já falou da nutrição, mas imagina então, eu tenho pacientes dos dois graus. Uns que passaram realmente necessidade alimentar, aonde não tinha que brigar com o irmão para conseguir comer um pedacinho mais de pão, ou assim, não sabia, era arroz e feijão, ou às vezes era só arroz, enfim. E quando conseguiu uma estabilidade financeira ou qualquer, né, entrou na ânsia do supermercado, passou a comprar tudo, né, e comer tudo. Então também tem esse lado de talvez estar faltando, né? Tem uma criança que acha que pode ser que falte comida. Eu vou indo falando enquanto até ela voltar. E tem também a questão da alimentação, aonde por amor, né, para uma leitura de amor é dado em excesso, né? Já acorda aquela mesa de café da manhã que parece, né? Depois vai para aquele almoço que tem que ter sobremesa, que tem que ter bebida, e depois já é o cafezinho da tarde, depois já é um jantar volumoso. Como eu já fiz bolo de não sei o quê, e eu fiz um prato de não sei o quê. Tá sem escutar, mano? É mesmo, tá sem seu som. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A Naná, vocês não estão ouvindo? Tá bom. Sai e entra de novo, Ná. Mas aqui, gente, para pegar esse gancho, eu acho muito interessante a gente olhar se existiu na nossa infância excessos ou se existiu na nossa infância alguma falta e que hoje ainda estamos vivendo como se a gente estivesse nesse passado, né? E às vezes a falta não precisa ser da fome extrema. A falta pode ser, por exemplo, vou falar da minha própria criação. Meu pai não deixava comprar bolacha recheada, meu pai não deixava, né? E tá ótimo, amo ele, ainda bem que ele não deixou.
mas foi a primeira coisa que eu fui comer com loucura quando eu pude, né? Assim, mas é Uhum. interessante, era a minha criança chorando por aquelas 1000 nãos que eu levei do meu pai no supermercado, né? Mas é muito legal. E a cura que a Naná tá falando até agora tá sendo em honrar, né? Honrar esse pai e mãe, honrar. Ele fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha, ele foi o melhor pai. E eu tenho que seguir agora como adulta, né? Sabendo, opa, ele fez isso porque não é bom para mim. Então não é porque agora eu tenho dinheiro que É. eu vou me empanturrar de bolacha. Esse é um outro caminho mental que a pessoa formula, né? É o caminho da escassez, é daquilo que faltou. Então, Perfeito, muitas perfeito. vezes vai faltar na casa de uma pessoa e ela vai ser magra para o resto da vida, e muitas vezes vai faltar e ela vai ficar na escassez, ela vai ficar com o medo de estar, de perder. Então aí ela vai consumir. Você vê que não tem uma causa, né? A causa Não, ela vem de trás e desde lá de trás, porque vem desde lá dos desde ancestrais, muito ou lá às de vezes trás. aqui. É. Mas, ai, Naná, adorei. A Mi tá falando que tá da Flórida, que delícia. Um sunshine aqui pra gente na live. Mas olha, amei, a gente abordou muita coisa. Espero que tenha sido, né, que as pessoas consigam estar de coração aberto para receber, que tenha sido útil. Naná, você atende tanto online, tá presencial também, tá só online, como que você tá? Eu faço constelação presencial quando as pessoas precisam. Eu faço alguns atendimentos aqui, sim. Agora voltei a fazer, né? Naná tá em Souzas. Eu estou em Souzas. E eu tenho um trabalho também agora com mais duas terapeutas de constelação online, aí nesse caso. Nós estamos juntas, mas a pessoa está online, o cliente está online. E é uma constelação com representantes, porque aí delas que constela, então, por exemplo, se a pessoa vem constelar, eu constelo e as outras duas são representantes. Mas nós três somos. Nós temos muita prática de campo, formadas juntas, e cada uma tem uma história longa aí de terapia, coisas. Então é um outro trabalho, tá? As pessoas podem fazer constelação com representantes e constelação individual. Aí ou online ou Ou presencial. Maravilhoso. Naná, eu vou me despedir aqui que está dando tempo. Gratidão pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade e amor. Grata a todo mundo que está aqui com a gente. Tá bem? adorei, foi muito gostoso, espero ter esclarecido bastante coisa, embora tenha muitas outras coisas, mas pelo menos um pedacinho a gente deixa aí de dica para as pessoas, Um né? pedacinho da caixinha a gente abriu. Gente, boa noite para todo mundo Um e até a pedacinho da caixinha. próxima com muita É isso aí. alegria. Namastê, um Obrigada, beijo. Carita. Grande beijo. Meu prazer. Tchau, querida.